O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje estaremos conversando, abordando, refletindo sobre a importante questão da comunicação na América Latina. Felizmente temos aqui dois latino-americanos não brasileiros, mas que têm uma longa experiência de intercâmbio com o Brasil, nessa perspectiva do nosso interesse de uma integração maior com a América Latina, que é o professor Efendi Maldonado, professor de comunicação da Unicinos, da Universidade da Unicinos e equatoriano de nascimento, fez seu doutorado na USP em Ciências da Comunicação. E também o nosso colega Adriano Fernandes, Adriano Padilha Fernandes, que também é especialista em comunicação. Ele é da Universidade Simón Rodríguez de Caracas e faz parte do Centro de Experimentação de Projetos que se chama CEPAP. Então é uma satisfação recebê-los no nosso programa. E já que eu fiz as apresentações de vocês, e vocês estão inclusive numa importante conferência, encontro aqui em Curitiba, que é a 9ª Conferência de Mídia Cidadã, que se desenrola entre os dias 6 e 8 de agosto, e cujos, digamos, o tema central dessa conferência são os marcos regulatórios da comunicação na América Latina, que é um tema que dá muito pano para manga, como nós dizemos aqui, Mas nós iniciaremos a nossa conversa ouvindo-os a respeito da formação de vocês, de como vocês investiram intelectualmente nessa formação, em que instituições fizeram, já que vocês têm um intenso intercâmbio entre os países de vocês e o Brasil. Talvez a gente comece com o nosso colega Adriano, que vem da Venezuela, e nos diga um pouco sobre a sua formação. Obrigado, Dimas, pelo convite, a possibilidade de estar aqui, bater um papo com relação ao que a gente faz, as nossas preocupações, E no caso da nosso vínculo com o Brasil, Já pelo ano 96, a gente chegou em São Paulo, fazer pós-graduação, mestrado, depois doutorado na USP, no núcleo de jornalismo da época, no meu caso. E aí a gente já nessa época tinha já a intencionalidade de desenvolver na linha de pesquisa de jornalismo e cidadania, Então tudo que tem a ver com movimentos sociais, com lutas de resistência e tal. E nessa linha eu aproveitei a oportunidade de conhecer um pouco mais o Brasil, no caso São Paulo. E meu trabalho esteve relacionado a rádios comunitárias na zona leste de São Paulo. Aí deu para fazer histórico dos movimentos sociais, de luta pela moradia, pela saúde, movimentos juvenis de cultura urbana, hip hop, várias questões. E, bom, nessa linha a gente continuou trabalhando, depois fomos para o doutorado na mesma linha de comunicação e política, e tivemos a oportunidade de fazer um trabalho com a experiência do neozapatismo no México, na região de Chiapas, que toda essa emergência dos povos indígenas como sujeitos políticos na contemporaneidade. E depois, também na época, a gente teve a oportunidade de trabalhar como professor em várias universidades brasileiras, primeiro em várias universidades particulares, no caso Guarulhos, e na Universidade de Uberaba, onde a gente fez parte também do núcleo de pesquisa de narrativas transdisciplinares, o pessoal de vários lugares do Brasil. E depois voltamos na Venezuela e continuamos as pesquisas e o trabalho vinculando, no caso, a educação e a comunicação, na perspectiva da educomunicação como um campo integrado de conhecimento, também mais como uma dimensão de práticas culturais
e sociais, né? Então, Certo. estamos nessa linha, e aí o vínculo de pesquisa também, a gente fala que as redes são feitas pelas intencionalidades, mas também pelos afetos, pelos relacionamentos. Então, aí junto a colegas que a gente conviveu na época da USP, né? No período uspiano, a gente foi depois um projeto, o professor Efendi e outros mais, colegas mais, e a gente integrou já desde o ano 2009 uma rede de pesquisa, que é a Rede Enlace. Aí o Efendi coordena essa rede, aí vai explicar um pouco melhor. Certo. Mas aí a gente tem uma rede temática de comunicação, educação, cidadania e integração na América Latina, e já fizemos vários eventos, e agora, dentro de poucos dias, vamos estar em Natal, em um seminário da rede. Então, certo. estamos muito vinculados. Igual que o Efendi, eu tenho um filho nascido em São Paulo, tenho um filho brasileiro. Então, estou ligado muito ao Brasil, e às questões que a gente está fazendo, as preocupações também dentro do que pode ser um pensamento latino-americano, pesquisa em comunicação, em identidade, em integração. Ok. Então vamos ouvir o colega Efendi Maldonado também, que deve ter uma experiência próxima dessa, né? Você que é equatoriano. E equatoriano de nascimento, fiz a minha graduação na Universidade Central do Equador, em a primeira habilitação que se configurou de investigação e comunicação. A pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, na linha de epistemologia e de ficção seriada na TV brasileira. Então foram assim como dois eixos principais: a pesquisa com públicos, a pesquisa com sujeitos, principalmente nas favelas da parte ocidental do município de São Paulo, e em termos teóricos a pesquisa sobre o pensamento crítico em comunicação na América Latina. Aí trabalhei 3 vertentes importantes, desde inícios dos anos 60 até os anos 90, né? A tese. Isso deu continuidade a toda uma série de livros epistemológicos que eu estruturo uma hipótese para as metodologias, que é a transmetodologia. É uma proposta de confluência, confrontação e combinação de várias metodologias para dar conta da complexidade, da multidimensionalidade dos processos de comunicação. Então, é uma formação latino-americana, minha formação. Sou parte da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, co-editor da revista da LAIC. Me sinto só a minha trajetória latino-americana. As maiores vivências têm sido eco-brasileiras. Já moro aqui uns 20 mais anos. Então, a perspectiva de trabalho, tanto no campo da pesquisa, quanto do ensino, quanto do trabalho teórico, é latino-americana. As problematizações, as teorizações, as atividades, a formação, a educação é a América Latina. Certo. Nessa perspectiva, então, de reivindicar um pensamento latino-americano, já que você se dedica à questão da epistemologia também, isso me faz lembrar, quando se diz várias vertentes aí, por exemplo, as concepções que o Ariel Dorfman tinha, né, sobre para ler el Pato Donald, né? Que outras correntes, e também eu acho que o Adrián reivindica, né? Eu sei que você, Adrián, usa muito o método Paulo Freire no seu centro lá. Qual seria essa originalidade do pensamento latino-americano para refletir e traduzir, porque não basta só refletir, eles têm que traduzir, né, a reflexão em práticas, né, ligadas à produção da mídia, da comunicação, dos processos de informação? Como é que vocês refletiriam essa questão de uma reivindicação de um pensamento latino-americano? Bom, a América Latina, no caso da comunicação, tem sido um eixo de pensamento crítico crucial para o mundo. Aí você coloca Paulo Freire, que é um inspirador de aqueles pensadores já nos anos 60, né? Os exílios vão juntar várias pessoas, principalmente no Chile,
Certo. E você vai dar toda uma linha que articula o que falaríamos os filosofemas das sabedorias ancestrais, étnicas, regionais, das migrações, dos êxodos, com as filosofias do mundo, né? Então, de partir da América Latina, tem pensamentos rebeldes, pensamentos que não aceitam o logocentrismo europeu, que reivindicam desde as épocas coloniais e antes, quando pesquisamos e observamos que nos pensamentos das culturas indígenas existia uma profundidade significativa enquanto às suas epistemologias, fato que vai constatar, por exemplo, Lévi-Strauss nos Tristes Trópicos, certo. a própria constituição do estruturalismo, ela vai se alimentar, vai se nutrir do fato de que aqui se gerava, se expandia, existia um pensamento muito interessante em relação com a vida, em relação com a natureza, em relação com os outros seres humanos. Por exemplo, a pobreza e a miséria era algo inadmissível nesse tipo de sociedades, né? Claro. Atualmente estamos observando que os processos de governos populares, de governos críticos, eles recolhem muito dessa vida comunitária, muito dessa existência, dessa força de pensamento comunitário. Certo. Adriano, você desde o CEPAP, como é que você percebe essa questão? É importante, nessa mesma linha que falou Fendi, do contexto, né, onde se gera um pensamento, uma compreensão da realidade, na perspectiva também da transformação. Né? Na América Latina, por exemplo, historicamente, o CEPAP como centro de experimentação, de geração de conhecimento, de pesquisa e de ensino também, né? Porque aí o pessoal faz formação na graduação em educação. Aí ela surge nos anos 70, né? Então, na América Latina, nos 70, está fervendo uma resistência, uma rebeldia que no plano intelectual vai perfilando um pensamento próprio na América Latina, na educação, assim, na política, na cultura em geral. Aí a gente vai começar a dialogar já dentro do projeto com Darcy Ribeiro, com o Paulo Freire, com Orlando Fassborda na Colômbia, e outros mais, que vão dar elementos de referência para indagar na realidade e para propor caminhos também transformadores, né? No caso da política, um tempo mais contemporâneo, tem emergido atores que antigamente eram invisibilizados, né, pela visão dominante, e então temos essa leitura, essa conexão com essa visão ancestral, né, de novas formas de fazer política que na relação comunitária dos povos ancestrais é antiga, né, muito antiga, né, é secular. Mas agora aparece, né, e dialoga com outras formas, gerando propostas, né, em um sentido, por exemplo, de pesquisa na transmetodologia, que é também síntese, né, se confronta, conflui e propõe novos rumos para transformar, para compreender a realidade. Então, nessa linha, o CEPAP, nossa experiência como coletivo de pesquisa também se localiza. Ok, nós vamos retomar essas questões, mas logo depois do nosso breve intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. O nosso tema de hoje está abordando a questão da comunicação na América Latina, e para refletir e nos trazer reflexões interessantes sobre essa questão, temos aqui os nossos dois convidados especiais, o venezuelano o professor Adrian, né, e o equatoriano o professor Effendi,
que tem mantido vinculações muito importantes de trocas fecundas intelectuais, pessoais com o Brasil, de uma maneira permanente, né? Nós, no bloco anterior, abordamos justamente essas experiências e também refletimos sobre esta matriz de um pensamento latino-americano que inspira as práticas e os processos para pensar e traduzir a comunicação e a formação, né, educacional nessa perspectiva da cidadania, já que é o nosso tema também, né, desta 9ª conferência, né, de uma mídia cidadã. É muito oportuna a presença de vocês, porque justamente o debate sobre comunicação, ele mexe com tabus, né? Eu às vezes brinco, digo, a questão dos marcos regulatórios, de um controle social sobre a mídia, é mais ou menos próximo do aborto, né? Se você trata do aborto, diz, não, isso é contra a vida, né? Se trata da mídia, não, controlar a mídia é censura, né? Eu gostaria que vocês nos trouxessem uma reflexão, não apenas sobre esses aspectos que são epistemológicos e políticos, mas hoje dos processos sociopolíticos que estamos vivendo na América Latina, muito diferentes daqueles momentos terríveis que nós passamos, né? E que principalmente o Equador, a própria Venezuela, a Bolívia, né, a Argentina e o Brasil, né, estão vivenciando aspectos inéditos. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso a partir da experiência dos seus países também e que resultados, que impactos traz essas mudanças para a questão da comunicação. Bom, aí a gente poderia estar falando, primeiro reivindicando o fato da complexidade dos processos sociopolíticos, culturais, né? Mas tem evidências, no caso históricas, né? E é um fato, a mudança que está acontecendo na América Latina. A gente fala hoje, tem um mapa geopolítico diferenciado ao que tínhamos, né, 15 anos atrás, para falar um referente concreto. Certo. E isso, sim, mexe, toca as relações e as possibilidades de fazer cidadania, de fazer sociedade, né? E no caso da comunicação, por exemplo, para me referir no caso da Venezuela, tem uma centralidade assim, de muito peso. A questão da comunicação, onde a comunicação mediada tecnologicamente, assim, não seria a comunicação mediática, tem sido um fator importantíssimo nos últimos tempos que é o processo político venezuelano, jogando papéis, no caso dos meios da mídia, de atores políticos, né? E até se fala, desde algumas leituras, substituindo organizações tradicionais da política, instâncias tradicionais, como os partidos políticos, né? Uhum. E então aí, sim, é um confronto que também gera, por um outro lado, desde o campo popular, o fortalecimento de um tecido comunicacional comunitário. Então, tem surgido no tempo muitas rádios comunitárias, TVs comunitárias, e uma consciência, sim, da comunidade, do cidadão, da cidadania, com relação ao tema da comunicação. Isso é uma marca, eu falo que é fato, mas na complexidade, sim, o fato dos projetos políticos ter tirado alguma hegemonia de projetos tradicionais, não garante, se não é a garantia total dessa mudança, está em esse processo. Uhum. Então, tem práticas comunicacionais emergentes, tem resistência comunicacional, sim, que não admite essas mudanças, e estamos numa luta que a gente fala fundamentalmente simbólica, sim, de colocar ideias, metáforas, enunciados que defendem um projeto e outros defendem outro, né? Então, nessa confrontação se fala, por exemplo, da polarização. Esse é um elemento no caso da Venezuela. Isso. É um país muito polarizado e então parece que isso é responsabilidade de um projeto político ou de uma liderança. Se o caso do presidente Chávez, né? Que era o responsável da polarização. Mas aí a gente fala que tem um reconhecimento de contradições de projetos sociais, políticos, que ficam mais visíveis neste tempo. Mas essas contradições, a exclusão, a desigualdade, a injustiça social estava presente
há séculos, há décadas. É estrutural, né? É estrutural, então aí se coloca já como um elemento para ser trabalhado, e a diferença é que a vontade política, desde o Estado e desde o governo, é outra agora. Então essa é a grande mudança, né? Mas é uma luta e um processo muito dinâmico onde a gente está. Certo. Efendi, você que então vem de um país cuja composição etnocultural também é muito diversa, né? As comunidades indígenas lá são muito organizadas e elas derrubaram presidentes e colocaram presidentes, né? Como é que se percebe esse momento e os reflexos disso para esses processos comunicacionais que não são só midiáticos, mas também de organização de redes, né, sociais? Sim. Processos comunicacionais diversos, amplos, interclassistas, étnicos, ecológicos. Existe todo um movimento em torno dessas transformações que as condições atuais de produção da comunicação mudaram radicalmente em relação ao que eram as condições antes de 1994. Então temos uma transformação que nos permite não só quantitativamente, mas qualitativamente circular de um modo que era impossível antes de meados da década de 90. No caso do Equador, existem formas de comunicação ancestrais, o próprio chasqui, né, que era aquele correio que levava e que demorava menos que o correio atual, sim, que tu paga muito caro e demora 2 semanas para chegar um correio que tu precisa entre uma capital e outra da América Latina. Certo. Então, nós pensamos tanto a comunicação e na comunicação a cidadania comunicativa, de parte das preocupações da nossa rede, do grupo de pesquisa Processo Com, no qual participo. Pensamos que é importante imbricar uma cidadania comunicativa com uma cidadania científica. Acreditamos na produção coletiva do conhecimento. O Processo Com é um espaço de geração de articulações, no caso, por exemplo, com os colegas companheiros do CEPAV na Venezuela, com colegas da Argentina, principalmente no Centro de Estudos Avançados da Universidade Nacional de Córdoba, com colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí. Realizamos atividades de formação de pesquisadores transfronteiras. Então, o Equador, ele um pouco expressa toda essa dinâmica que, neste momento, observamos uma diferença significativa em relação ao que foi um país praticamente devastado durante a década de 90 e até inícios do século XXI. Então, um país que tinha governos de dias, não existia controle, se perdeu a moeda, os movimentos sociais eram reprimidos, os movimentos étnicos. Então, um tanto que todas essas potencialidades, essas energias, levaram a uma nova situação. Essa nova situação, ela potencializa que, por exemplo, atualmente esse tabu dos meios de comunicação comerciais oligopólicos, que são verdadeiros latifúndios mediáticos, tudo aquilo que funcionou estilo capitanias gerais, esteja mudando e esteja sendo questionado, tanto pelos coletivos, porque tem um conceito que para nós é importante, os movimentos sociocomunicacionais. Ou seja, tem movimentos que se articulam para gerar comunicação, como no contexto mundial é o próprio Wikileaks. Né? Sim. Então, tu tem desse tipo de movimentos uma geração juvenil muito importante, uma geração étnica muito importante, e no nosso grupo de pesquisa, nossa rede pretende contribuir, aprender e trabalhar com toda essa dinâmica de transformações. Ok, você que trabalha com epistemologia, quando você fala nos latifúndios, me faz lembrar a questão dos latifúndios cognitivos, né? Esses que são monopólios do conhecimento e da informação, né? E nessa perspectiva, então, dessa diversidade, deste florescimento, né, que traz a novidade para a América Latina, né? Eu acho que nos devolve uma certa autoestima, né, como uma região capaz de, por si mesma, conduzir os processos. Que desafios, a partir dos trabalhos que vocês desenvolvem, vocês estão enfrentando como proposta, evidentemente? Uma das propostas centrais é a constituição de fortalezas de conhecimento, né? Nas epistemologias do Sul.
Certo. Como os colegas do CEPAP, várias vertentes colocam, nosso norte é o sul. Certo. E aí temos epistemologias muito importantes que foram apagadas, foram obliteradas, sim, pelo poder político e pelo poder intelectual das diferentes épocas. Então, nós trabalhamos por essa Constituição. Primeiro, pensamos em termos micro, em nível, por exemplo, de uma colaboração entre 12 universidades que permita mostrar, temos uma série de livros publicados, né? Permita mostrar essa competência para realizar pesquisas, para produzir reflexões filosóficas, para gerar metodologias transformadoras, certo. que é um objetivo crucial de nossa proposta. Quem tem interesse em ter acesso a essas publicações pode acessar que tipo de sigla aí? Você poderia dizer o endereço eletrônico? Sem problema, é Processo Com. Se vão no buscador, Sim. o maior buscador, não vou fazer publicidade dele, Sim. mas coloca processocom.org ou coloca Rede AmLat, Rede AmLat, de América Latina. vai encontrar 2 portais nos quais está esse material, Ótimo. artigos, Isso é muito publicações, importante, etc. já que estão falando de conhecimento e informação, acesso democrático a Isso. ele. E o CEPAP, que mensagem nos traria nessa dimensão? Nessa dimensão, a gente fala que o desafio maior é fazer maiores esforços para contribuir a um referente emergente, alternativo, no plano, por exemplo, do conhecimento, da epistemologia, porque ainda tem muita resistência dentro das instituições, e aí tem as contradições, né? Do caso dos projetos políticos que hoje estão emergindo, que estão nessa linha de necessidade histórica, de criar condições favoráveis, mas ainda dentro das próprias estruturas do Estado e da universidade como uma instituição muito forte no sentido de sua concepção positivista, tradicional, fragmentária, etc., etc. O desafio é muito grande, mas na medida que a gente consegue cultivar esse referente com a produção, com a pesquisa, com os vínculos, as relações, a gente acha que vamos num bom rumo, né? Okay. E continuar fazendo o que estamos fazendo mais aprofundadamente. É isso. Ok, América Latina Viva, então, vai ficando por aqui hoje, mas muito agradecida com a presença de representantes do Equador e da Venezuela, embora brasileiríssimos também, pelas suas experiências e inserções e propósitos de profissionais. E nós convidamos você a nos assistir novamente na próxima edição. Até lá e muito obrigado para você. Muito obrigado pelo convite.